Retrospectiva 2024. Começa agora, JBR News. Estamos aqui nessa semana fazendo para vocês, eu e Rodolfo Lago, diariamente, uma retrospectiva. Os fatos mais importantes que ocorreram neste ano de 2024. Sempre lembrando a vocês que é um conteúdo feito aqui do Jornal de Brasília pela imagem e credibilidade. É o nosso JBR News. E o assunto de hoje, o tema que impactou nossas vidas no decorrer desse ano, foi justamente a eleição. As eleições municipais transformaram o país e mostraram muitos fatos que até então não eram conhecidos. E dessas eleições, claro, muitos assuntos saem, em especial algumas análises que acabam impactando na próxima eleição, que é justamente 2026. Então o que a gente vai tratar hoje? Como ficou o Brasil depois das eleições municipais? Outro ponto, o que esse resultado significa para a política nacional, que é justamente mirando em 2026. E quais são os nomes, Rodolfo Lago, e as forças políticas que emergiram justamente dessas eleições municipais. Então vamos começar falando justamente de como ficou o Brasil, porque nós chegamos num Brasil que até as eleições municipais estava completamente polarizado entre a direita e a esquerda. Chegamos, inclusive nós, jornalistas e analistas, às vésperas das eleições, imaginando que essa polarização seria repetida ou replicada nas eleições municipais, e fato, algumas cidades demonstraram essa polarização, mas o resultado geral mostrou um pouco diferente. O Brasil caminhou para o centro, né? É, exatamente, Alexandre. Realmente assim, as eleições municipais, e elas muitas vezes, na maioria das vezes projetam muito, são uma espécie de ensaio do que deve acontecer na eleição nacional, na eleição presidencial seguinte, e de fato, essas eleições, elas meio que demonstraram um certo cansaço da população com relação a essa polarização extremada que, enfim, comandou a política do Brasil nos últimos anos, né? De um modo geral, houve realmente uma caminhada para o centro, né? Para o retorno ali um pouco de partidos e de políticos que fazem a política de um jeito mais tradicional e que meio que fogem daquela ideia mais radicalizada, mais polarizada de disputa entre esquerda e direita. Nesse sentido, é importante aí a gente apontar o seguinte: tomando só as eleições nas capitais, MDB e PSD, que são exatamente os dois partidos que mais trabalham nessa ideia de trabalhar pelo centro, foram os partidos que elegeram o maior número de prefeitos de capitais. Cada um deles elegeu 5 prefeitos de capital. De um modo geral, o partido que mais elegeu prefeitos no país foi o MDB. Então, quer dizer, uma tendência aí de busca pelo centro, Alexandre. E se a gente unir a esses dois partidos, o MDB e o PSD, ainda o União Brasil, nós chegamos a um eleitorado de praticamente 40% do país. Ou seja, esses 3 partidos conseguiram quase que metade dos eleitores do país nas cidades que eles ganharam as eleições. E eles demonstraram claramente para o Congresso Nacional e, claro, para as forças políticas que estão se organizando para disputar em 2026, que o Brasil não é mais esse Brasil direita e esquerda. É ainda o Brasil direita e esquerda, mas um Brasil direita e esquerda que caminha para o centro. Porque antes, na última eleição, que inclusive levou à vitória do presidente Lula numa diferença muito apertada, ali o Brasil estava caminhando para os extremos. Era o caminho do centro para a extrema esquerda, para a extrema direita, e agora você vê um caminho de retorno ao centro do Brasil. Isso impacta no Congresso Nacional, e aí é importante a gente falar, porque um dos pontos é justamente o que significa isso para a política. Porque a partir da hora que você não tem mais um candidato de direita ou de esquerda, que são considerados extremos e não tem mais o apoio da população, quem seriam esses candidatos? Ou seja, quem estaria no páreo para 2026? O que 2026 pode tirar de 2024? Quais são os nomes e as forças políticas que vão emergir para essa disputa? A gente até agora, Rodolfo Lago, e é importante para quem está do outro lado vendo essa retrospectiva, não conseguimos identificar um nome que chame a atenção,
que possa ser aquele grande candidato. A gente teve um nome que sim, despontou, chamou a atenção, foi considerado um fenômeno, que é o Pablo Marçal. O Pablo Marçal pode sim estar em 26. Inclusive está sendo colocado nas pesquisas como um dos candidatos que poderia disputar a eleição. Internamente, quem está próximo daquele núcleo do Pablo Marçal em São Paulo descarta essa possibilidade. Mas seria um único nome. Você enxerga algum outro nome que da eleição municipal poderia estar na disputa de 26? Não, assim, de fato, você tem um cenário hoje para 2026 um tanto quanto incerto. O presidente Lula, né, recente pesquisa até do Instituto Quest mostrou isso, ainda é o favorito ali. Ele, segundo essa pesquisa, ele vence em todos os cenários que foram colocados ali, que foram testados ali nessa pesquisa. Mas há uma outra questão, um tanto quanto incerta com relação a isso, que é o fato de que o presidente Lula em 2026 já vai estar com 81 anos de idade, e ele teve, né, passou aí por problemas de saúde que a gente vai até detalhar mais profundamente em outro episódio dessa retrospectiva, se ele vai ter realmente a saúde e o vigor físico para disputar em 2026. E pelo outro lado, pelo lado ali da oposição, pelo lado da direita, o cenário mais incerto ainda, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro é inelegível. Meio que desestimula alternativas ali pelo campo da direita, né? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, declarou que não quer disputar a eleição para presidente, deve disputar a reeleição para governador. Então, um cenário bastante incerto. Agora, um cenário, voltando às eleições municipais, Alexandre, que aponta muito claramente o seguinte: esses partidos de centro, MDB e PSD, ainda que eles não tenham muito claramente um nome deles para disputar a eleição, eles vão ser fiéis da balança. Para onde esses partidos apontarem, quem esses partidos apoiarem, vai chegar muito forte nessa corrida aí para a presidência. Não, e é interessante porque a gente está fazendo uma retrospectiva da eleição municipal neste ano. A gente vê o partido que hoje está afiliado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o PL, teve uma expectativa antes das eleições municipais de fazer 1.000 prefeitos. Fez cerca de 500, ou seja, não atingiu a meta esperada. Destes prefeitos que foram eleitos, nenhum nome saiu para despontar uma candidatura presidencial ou até nacional. Não se conhece ainda um nome forte. Tem alguns nomes que estão aí no cenário, mas chegariam no máximo a candidatura de governador. Para a presidência, tão longe, exceto Pablo Marçal, mas não faz parte do PL. Já o candidato que tem mais condições de ganhar em 26, que é justamente Lula, que é do PT, é outra incoerência. Na eleição municipal conseguiu fazer apenas um prefeito. Ou seja, um prefeito de capital, né? De capital, no caso. Ou seja, o presidente Lula, que é do PT, é o candidato imbatível, pelo menos no cenário atual, para 26. Na eleição municipal só conseguiu eleger uma capital, ou seja, um prefeito de capital. Ou seja, a política, de fato, na eleição municipal, Rodolfo, ela demonstra um caminho para o centro. Não é mais a força do partido de direita ou do partido de esquerda. É a força dos indivíduos, Jair Bolsonaro e Lula. Mas os partidos, de fato, caminharam nessas eleições, ao que tudo indica, para o centro. É isso, né? O presidente do PSD, o Gilberto Kassab, dizia depois das eleições, com relação a esses resultados, o PT só elegeu uma capital, que foi Fortaleza, que Lula é muito maior do que o seu partido, o PT. E aí, apontando aí para esse papel importante que o PSD vai ter. O PL elegeu 4 prefeitos de capital, mas também não são aqueles nomes mais extremados. São nomes mais moderados. Um deles até, o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, conhecido como JHC, comenta-se que estaria agora, talvez até articulando uma saída do PL para o PSD. Então a gente pode dizer, no final dessa retrospectiva, se tem algo que essas eleições municipais trouxeram de informação na análise política e na projeção de cenários futuros, é que o Brasil caminhou para o centro. As polarizações estão mantidas. Lula continua sendo o grande candidato com maior força de vencer, se
se candidatar novamente em 2026. Jair Bolsonaro hoje está fora do páreo, porque está inelegível. As coisas podem mudar até lá, mas o que demonstra a eleição municipal é justamente que, independente de Bolsonaro de um lado e de Lula por outro, qualquer um desses candidatos vai ter que ter uma composição com os partidos de centro. É isso aí. E a gente aqui vai encerrando por hoje, né? Porque nós encerramos o nosso tempo, agradecendo a vocês. E lembrando, esse episódio é de número 2. Amanhã estaremos de volta para falar justamente de um outro ponto importante, que é a saúde do presidente da República. É isso aí. E aquele convite sempre, se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.